Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje estaremos aqui a conversar sobre a psicologia como uma ciência da singularidade. Ora, o que é que necessariamente quer dizer a psicologia tratar da singularidade como, digamos, o seu objeto de estudos, não é? Nós temos que partir aí, então, depois de todo um resgate histórico realizado, a partir das mudanças que foram ali empreendidas no início do século XX, com o surgimento da física subatômica, não é? Da física quântica. Ora, a física quântica ela vai surgir primariamente quando se descobre o interior do átomo. Este interior do átomo é que primariamente vai levar os físicos a se perguntar o que é que constitui então agora aquele novo nível de realidade. Primeiramente, porque eles se deparam com algo que não era normal até aquele momento, que é o comportamento de uma partícula no interior do átomo. Aqui faz-se importante frisar que o interior do átomo, então, quando ele é descoberto, já por si só muda completamente a concepção de realidade material e concreta que a física clássica tinha até aquele momento, já que o átomo era tido ali como a última instância de solidez da realidade, não é? Ora, então, se o átomo ele possui um interior, e este interior ele é constituído de partículas, né? A saber, o seu núcleo com os prótons, os nêutrons, e ali elétrons a circular estes núcleos, este núcleo, não é? Ora, então realmente os físicos partem de uma questão fundamental. Até onde vai a realidade? Hoje já se descobriu que o próprio núcleo do átomo ele também possui um interior próprio, não é? Existem subpartículas das partículas primordiais que foram encontradas neste interior atômico. Então, o primeiro impacto que os físicos se depararam neste momento foi o comportamento errático, um comportamento um bocado, digamos, esquisito, não é? Dos elétrons. E como estes elétrons eles não se adequavam até aquele momento a nenhuma das leis da física clássica, os físicos prontamente se viram às voltas em terem que recalcular e repensar, não é, as teorias dessa física. Ora, então, necessariamente, quando eles pensam a respeito de como o elétron se comporta, surgem aí postulados que são importantes de nós termos em mente, mesmo que seja de forma inicialmente superficial. É, já teremos em futuro próximo, todos estarão podendo acessar a oportunidade de fazer os nossos cursos. E estes cursos irão aprofundar e detalhar cada vez mais os conteúdos que iremos tratar aqui em nosso núcleo de estudos. Ora, então, um dos primeiros postulados que vão se tornar aí uma das teorias mais aceitas na física seria o princípio da incerteza, do Heisenberg. Este princípio da incerteza, ele versa sobre a questão do elétron ele não ter um comportamento linear, ou seja, o Einstein
já tinha falado sobre a questão de que o elétron ele tem ali a recepção, não é? O elétron ele reage em contato com a luz, com os fótons, que seriam as partículas luminosas. Ora, o elétron, quando ele absorve energia ou quando ele distribui energia, ele sofre ali um efeito fotoelétrico. O Einstein vai ser, inclusive, reconhecido por essa sua teorização. Ora, o princípio da incerteza ele coloca justamente que o elétron ele não se comporta somente como partícula. O elétron, quando é visto no seu comportamento primordial, no nível quântico da realidade, este elétron ele tem um comportamento muito mais semelhante a uma onda eletromagnética, não é? Ondas também poderíamos compreender a partir do que seria a própria onda de frequência, por exemplo, dos rádios. Ou seja, quando o elétron se comporta como uma onda, ele estaria distribuído em possibilidades, ou seja, ele estaria em vários locais pontuais ao mesmo tempo. Isto é interessante porque põe em xeque a própria noção de que um corpo ele não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo, não é? Dois ou mais espaços ao mesmo tempo. E o elétron ele contradiz essa lei fundamental da física clássica. Ora, enquanto ele se comporta como a onda, este elétron ele é na realidade ali ele é colocado muito mais como possibilidades de particularização. Então isso foi provado, né, comprovado com a experiência da dupla fenda. Esta experiência da dupla fenda consiste numa parede como barreira, um canhão de elétrons, não é? Ou mesmo, por exemplo, nós poderíamos falar também de ali um canhão luminoso ou uma fonte de luz. Quando o elétron ele é arremessado sobre esta barreira e a barreira possui apenas duas fendas, ou seja, dois buracos, não é? Era de se esperar que, se o elétron comporta-se apenas como partícula, ele iria aparecer então no outro lado, na outra parede, em apenas dois pontos. O que vê-se é que o elétron, ele, quando ultrapassa as duas fendas, ele aparece no outro lado em padrões. Quando ele é captado como onda, não é? Ele vai gerar padrões ali de possibilidades de particularização e quando ele particulariza com a interferência deste observador já no nível material, no nível concreto da realidade, este elétron ele vai estar particularizado em mais de dois locais, em três locais, em cinco locais, dependendo deste padrão que é gerado com as ondas quando passam, não é? Sobre as fendas. Então vamos imaginar que uma onda, existe aqui uma fenda, esta onda está vindo, não é? Quando ela entra na fenda, automaticamente do outro lado, ela vai reiniciar seu movimento como onda. E isto acontece na mesma fenda, não é? Mais abaixo. Então, quando essas duas fendas elas saem, né, dos seus novamente, iniciando um novo padrão de ondas, elas vão abrir, ora, e elas vão se encontrar em alguns locais. Ou seja,
todos os padrões de onda que encontram-se na parede, quando eles se encontram ali, com o grau de maior probabilidade de particularização, é onde o elétron, quando observado, ele irá aparecer como partícula nesta outra parede. Ora, isto foi repensado várias vezes pelos físicos. Ora, como é que o elétron ele pode aparecer em vários locais ao mesmo tempo e como é que ele pode se particularizar em mais locais do que anteriormente poderia ser previsto, dado o que seria o comportamento linear de uma partícula. Ora, é aí onde começa, pessoal, também a rever-se, não é? Esta própria noção de que a física clássica não é aplicável ao nível quântico e que no nível quântico este nível deveria ser repensado a partir de postulados diferentes. Surge primeiramente este princípio da incerteza, ou seja, a física quântica é uma ciência das probabilidades, não é? É uma ciência das possibilidades e nós poderíamos colocar isso de modo generalista, não é? E depois foi repensado mais dois postulados que são a base aí a base explicativa do que seria esta vertente de Copenhague, não é? A vertente dominante inicialmente na física quântica. Ora, existe o postulado também da não localidade, ou seja, o elétron, como ele se comporta desta forma, não é? Como onda, ele pode estar em mais de um local ao mesmo tempo. Ou seja, o elétron, enquanto partícula atuante no nível quântico, ele vai estar ali colocado em vários locais simultâneos, porque todas as possibilidades neste nível, elas são possíveis, elas são passíveis de acontecer, de serem realizadas. Ou seja, este elétron ele pode se particularizar em todos estes locais em que ele pode abranger-se enquanto onda ao mesmo tempo, não é? E por isso esta influência do observador. Eu gostaria até de refazer, não é? Este termo influência, porque não trata-se de uma influência propriamente dita. O observador ele não tem uma influência direta sobre a particulação do elétron. Isto é importante de nós assinalarmos, porque foi comumente passado, não é? Nestas teorias místicas, todo mundo tem se aproveitado bastante, né, da teoria quântica como uma teoria fashion, uma teoria da moda hoje em dia, de dizer que o ser humano ele pode particularizar aquilo que ele quer. O observador ele conforma o elétron. Não, ele não conforma o comportamento do elétron. O observador é quem dá conformidade a esta particularização do elétron. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, pessoal, que o elétron, ele, na realidade concreta, não é, da física clássica, quando ele vai se particularizar e ali realmente aparecer em um ponto, é justamente quando o observador ele irá, no ato de observação, não é, particularizar esse elétron, porque o observador, enquanto observador, em termos de precisar de incidências de outras partículas para o reconhecimento deste elétron, como a luz, nós não vemos sem a luz, não é? É aí onde esse elétron ele irá se particularizar em um determinado local. Os físicos eles não sabem muito bem porque o elétron
se particulariza num local e não no outro. É aí onde há um debate necessário do observador consciente, não é? Porque quando esse observador ele é senciente, ele não é consciente, esta conformidade do elétron num determinado local, ela não ocorre de forma plena. É aquela questão filosófica, não é? Ora, vamos dizer, uma árvore cai na floresta e há apenas os animais sencientes. Os animais, eles são sencientes, eles têm a consciência como base fundamental de sua energia vital, mas eles não têm ali um aspecto específico que ocorre apenas no ser humano, que depois nós vamos explicar também, que é a conversão, essa transdução, não é? Dessa energia fundamental em algo que chamamos de consciência, ou seja, reconhecer, dar conformidade à realidade, ou seja, não é apenas saber que existe, reconhecer-se na realidade, mas também dar conformidade a esta realidade. Não é conformar a realidade do jeito que se quer. Temos que fazer essa diferenciação. Mas dar conformidade a partir de um processo próprio no qual participamos. Esta é a questão primordial. Ora, então esse elétron ele é dado em sua conformidade a partir deste processo. Outro postulado também que é importante é o postulado do entrelaçamento quântico. Estes dois postulados, tanto da não localidade, não é, da descontinuidade, também chamado assim, e o postulado do entrelaçamento quântico, são postulados que foram propostos e a partir de revisões, principalmente, não é, da teorização do Rutherford, eles foram propostos pelo Niels Bohr. Então, o Niels Bohr ele é um físico que propõe no entrelaçamento quântico, no postulado do entrelaçamento quântico, também foi ele que fez o da não localidade, de que o elétron ele necessariamente está ligado a outros elétrons de forma instantânea. Este termo ligado também é um bocado complicado, porque, ora, nós temos uma noção clássica, vamos tomar, por exemplo, da química, de que um átomo ou uma molécula, quando se liga, não é, a outro tipo de composto, seja um átomo, seja uma molécula, ele tem ali a interveniência de uma ligação que é feita através de agentes, reagentes, e esta ligação ela propõe uma coesão, ou seja, esta coesão da ligação suporta uma ligação de uma partícula a outra. O elétron, ele não está necessariamente ligado por algum tipo de interveniência a outro elétron. Ele está entrelaçado. Os elétrons, eles comunicam-se instantaneamente entre si, não é? E eles estão entrelaçados uns aos outros. É como se fossem praticamente um só. Não poderíamos dizer que existe o elétron A, o elétron B, o elétron C. É como se eles fossem todos um só. E isto é um bocado complicado para o pensamento ocidental assimilar, a forma como o nosso pensamento ele é disposto, não é? Ora, então, o elétron ele tem ali um grau informacional que seria total, ou seja, essa informação transmitida de um elétron para outros, ele não é uma informação fragmentária, não é uma informação compartimentada, ela é uma informação total e ela é atualizada de forma instantânea. Fizeram várias experiências para conseguir, não é, realmente efetivar que esta teoria ela é
é real. Por exemplo, colocaram componentes em uma sala totalmente hermeticamente fechada, não é? Com chumbo, com metais pesados e componentes que seriam aí até bloqueadores de todas as partículas, partículas não, de todos os átomos, de todas as interações possíveis conhecidas até o momento, e colocaram outro componente da mesma, digamos, da mesma substância, da mesma composição em outro local. Fizeram isso até entre países extremamente opostos no nosso planeta. Experiências, por exemplo, em que um componente está no Japão e o outro está nos Estados Unidos, ou então um componente está na Europa e outro componente está no Canadá, e fizeram em várias localidades diferentes. E quando havia uma reação em um tipo de componente, o outro instantaneamente ele recebia esta informação e de forma total, de forma completa, de forma plena, não é? E esta transformação era comunicada de forma instantânea. Não havia ali, então, uma demarcação de tempo. Isto também conclui-se que este nível quântico ele está fora da composição do espaço-tempo como conhecemos. É importante frisar, pessoal, porque muitas pessoas elas não têm um conhecimento que diríamos que é fundamental, mas não é de percepção muito óbvia. O que é o espaço e o que é o tempo? Nós pensamos no espaço como se fosse algo já nos dado, não é? Como se fosse algo natural. E fisicamente, se nós formos pensar o espaço ele é o desdobrar do tempo. Essa é a questão proposta pela física. Como assim o espaço é o desdobrar do tempo? Ora, imagine que a própria composição do espaço ele necessita do movimento do tempo para se conformar como propriamente um espaço. Então, quando um objeto ele vai percorrer, não é? Todos nós na escola aprendemos, ou aprendemos mesmo pela experiência da vida, de que quando um objeto percorre um espaço do ponto A ao ponto B, a forma mais rápida de você percorrer esse espaço é através de uma linha reta. Mas nós não percebemos que o ponto A ele está colocado, não é, em uma disposição ao ponto B, em que mesmo percorrendo esse espaço em uma linha reta, isto irá ser realizado em determinado tempo. Ou seja, é o próprio movimento do tempo que vai conformando este espaço percorrido até o seu ponto final. Ora, o que é que isto necessariamente nos diz? Que o elétron ele não se conforma deste jeito, não é? Que a realidade quântica ela está dobrada dentro desta realidade concreta. Dobrada? Como assim? É difícil para nós termos essa noção, porque nós temos uma noção muito dialética, não é? O nosso pensamento ele é muito condicionado a pensar em dentro, fora, interior, exterior e pronto. E isso acaba por dificultar muito. Mas a física quântica ela nos diz que esta realidade que dá suporte à realidade material, ela é uma realidade implicada no contexto material. Ou seja, este material ele é apenas uma forma explicada desta implicação fundamental. O que é que isso quer dizer? É que quando o elétron ele se particulariza na realidade concreta, ele se desdobra nesta realidade. Se desdobra como? Imagine que no movimento do tempo, este tempo está se desdobrando continuamente, num movimento imparável, num movimento que não pode ser refeito, não é?
É por isso que o tempo ele não volta. Porque se você volta no tempo, seria você dobrar a realidade inteira novamente até o ponto em que se queira chegar, não é? E ora, nós não temos essa capacidade extraordinária de dobrar a realidade para se chegar num ponto em que se queira, não é? Pronto, mas isto é uma discussão já do campo ficcional e fica aí também outros aspectos interessantes de alguns que discutem a questão. Mas, ora, quando o elétron ele se desdobra, ele na realidade concreta, ele ali se desdobra da mesma forma em que o tempo ele acontece enquanto movimento. E aí ele se desdobra em uma particularidade, em um determinado local no espaço, não é? Porque o elétron, a partir do quântico, ele não tem esse comportamento. Então imaginemos que o elétron, como ele se comporta no nível quântico implicado, como ele pode estar em vários espaços, não é, ao mesmo tempo, ou seja, são possibilidades, é como se a realidade concreta para o elétron, da perspectiva, vamos dizer assim, não é, entre aspas, do elétron, é como se essa realidade, a distância entre o ponto A e o ponto B não existisse, porque ele pode estar em um e em outro ao mesmo tempo. O que é que isso quer dizer? Você, vamos pensar a realidade como uma folha, e se o ponto A está num ponto da folha e o ponto B está em outro ponto da folha, na realidade para o elétron é como se essa folha estivesse dobrada e o ponto A e o ponto B fossem a mesma localidade. Quando essa realidade se desdobra, o elétron, enquanto possibilidade, ele vai se desdobrar junto com essa realidade também em um ponto ou em outro. Essa possibilidade, ela é uma possibilidade que é determinada, e aí depois nós iremos ver que aqui é um ponto-chave, em que a nossa consciência ela é coparticipativa neste processo. Ora, mas o que é que se quer dizer com isto? É uma discussão mais profunda que nós não iremos realizar neste vídeo, mas já é uma proposição hoje para a física de que esta realidade implicada de possibilidades para existir, ela precisa ser sustentada também. É aí onde entra um conceito que se chama do observador criador. Então, existe um observador criador que dá suporte a todos os níveis de possibilidades possíveis. Einstein, certa vez, falou sobre a questão do princípio da incerteza dos postulados da física quântica, que Deus ele não arremessa dados, não é? Porque Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, não é? Na sua pronto, na sua potestade, ele de certa forma, ele teria capacidade, então, de saber todas as possibilidades ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, também disse, e é uma realidade factual, que o ser humano tem livre-arbítrio. Só que nós pensamos que o nosso livre-arbítrio é no campo das escolhas no nível concreto. Na realidade plena, o nosso livre-arbítrio ele não é um livre-arbítrio da escolha de nossas vontades. Até porque nossas vontades muitas vezes elas são confusas ou difusas devido à interferência do nosso próprio corpo, da nossa constituição biológica, a interferência do nosso pensamento. Então, em futuro também próximo, nós veremos, da perspectiva que nós constituímos, o pensamento como um sistema, o pensamento como um software do nosso corpo. O cérebro, ele é um cérebro e o nosso corpo, ele é um tipo de hardware. Então,
nessa concepção, a nossa mente, ela está implicada no nosso cérebro. A nossa mente, ela é uma mente implicada porque ela está no nível quântico da realidade. O que existe como resultante do nosso funcionamento cerebral é propriamente o que denominamos hoje neurocientificamente de cognição. Ora, esta cognição e também a metacognição, os aspectos metacognitivos, eles são resultantes do funcionamento próprio do cérebro, mas o cérebro também, enquanto órgão, ele não é apenas um órgão puramente biológico, puramente neuroquímico. O cérebro ele é também um órgão de funcionamento quântico, ou seja, quando dizemos que ele tem um funcionamento quântico, é porque o cérebro ele funciona como um intermediador. E isto acontece em uma realidade muito do infinitesimal, não é? Uma realidade muito pequenina, lá do pequeno realmente, que é a realidade do interior do átomo. Ou seja, já temos uma teoria também que aponta que quando do interior, desculpa, do interior do neurônio, e neste interior do neurônio acontece um processo através dos microtúbulos neuronais, não é? Que é um processo também que iremos dispor de uma teorização já existente, que é a teoria da redução objetiva orquestrada, a teoria OR, ou seja, Orchestrated Objective Reduction. Então, na verdade, o que é que esta teoria aponta, não é? Aponta principalmente que no interior do neurônio, quando vai se ali acontecer o disparar de uma sinapse, não é? Ou quando essa sinapse está a percorrer o neurônio, existe ali o colapsamento de uma função de onda. A função de onda em termos físicos mesmo. Esse colapsamento da função de onda nunca se imaginaria que era possível a coerência que é esperada para que esse fenômeno aconteça no interior do cérebro. Mas há a constituição deste tipo de acontecimento no interior neuronal. Ora, então há ali o colapsamento de uma função de onda, ou seja, há ali a particularização de uma informação advinda deste nível quântico. Não há fronteira entre o nível quântico e o nível concreto da realidade. Ora, então, esta informação que os elétrons ali possuem, esta informação que fundamenta a própria realidade programada em possibilidades do nível quântico, são informações que elas se estendem, elas passam e se particularizam em uma função de onda quando esta colapsa no interior do neurônio. Então quer dizer que a sinapse ela não carrega apenas informações neuroquímicas que vão determinar funções psicofisiológicas ou mesmo fisiológicas. Ela carrega informações das possibilidades que nos são possíveis, não é? E o colapsamento destas informações, estas particularizações, elas são ali esta informação de uma mente implicada que se estende então até o nível concreto em nossos pensamentos. É por isso que o pensamento, nós vamos ver também esse ordenamento a partir de outro físico, não é? O David Bohm. O nosso pensamento ele é um pensamento de funcionamento holográfico. O David Bohm ele fala em um holomovimento do pensamento. Nós temos uma noção do pensamento muito fragmentária e a noção cognitiva do pensamento é uma noção também que as bases biológicas elas vão nos trazer o pensamento como se fosse um processo e aí a psicologia toma de outras interdisciplinaridades, não é?
para dizer que o pensamento ele é constituído ali de imagens, de ideias que vão ser permeadas por outras formas que o ser humano vai abstrair, como a linguagem, não é? Como as imagens em movimento, que seriam as memórias. E esse pensamento, pessoal, ele é na realidade um movimento completo, holográfico. E tenhamos aí a noção de que holografia não é necessariamente virtualidade. O princípio da holografia é o mesmo princípio daquele que falamos do elétron. Ora, o holomovimento, ele quer dizer o quê? De que a holografia, enquanto imagem em movimento, ela guarda todas as informações possíveis, uma totalidade de informações, não é? E esta totalidade de informações vai se agregando de mais e mais informações, mas ela é sempre total, ela é sempre plena. Ela não é fragmentária, não é compartimentada, e você não acessa apenas partes disso. Você acessa, vamos imaginar, uma amplitude desta totalidade. E é esta percepção que o ser humano tem através da sua consciência. Ou seja, o nosso pensamento ele guarda uma totalidade de informações que é possível através de um movimento mental consciente nós buscarmos perceber em nosso próprio pensamento para além daquilo que ele nos mostra de forma condicionada, não é? Apenas como painel cognitivo de funcionamento do nosso próprio corpo. Além desse cognitivo, há muito mais a se perceber também em nossos pensamentos. Só que como o pensamento ele é um sistema e ele funciona de forma condicionada, tal qual nossa biologia, este pensamento ele sempre está resguardado por limites muito bem demarcados. E ultrapassar esses limites do condicionamento, ultrapassar os limites da nossa base biológica, é algo que demanda um certo movimento do próprio tempo para que nós possamos nos implicar em tal nível de poder perceber além disso. Porque você perceber além do pensamento não é você perceber através do pensamento. E é aí onde a psicologia entra como a ciência da singularidade. É nós termos a noção dessa integralidade que a psicologia, não é? Ela pode ser sim uma psicologia integralista. Quando nós temos a noção dessa integralidade, nós temos a noção de que experienciamos a realidade enquanto almas. É por isso que é necessário fazer um resgate do espaço psicológico enquanto um espaço que ele precisa ser habitado pela alma. A alma é o princípio da nossa experiência. O ser humano ele é uma alma implicada em um corpo. E nós temos a nossa experiência enquanto singularidade, que é esta totalidade acontecendo, se realizando, se conformando, ou seja, nesse movimento de dar conformidade à realidade a todo instante, não é? Até desdobrando o próprio tempo através da observação deste tipo de movimento. E claro, a nossa consciência enquanto energia fundamental, em que inclusive esta energia também nos vitaliza, não é? Esta energia vem deste todo, ela é suportada por outro tipo de observador, não é? Por outro tipo de, de agente que é o Criador. E este Criador se faz inevitável agora, neste momento, que ele existe. Então, ora, é como se nós, para receber esta energia, nós temos que estar, mesmo que particularizados em singularidade, a nossa consciência é uma consciência particularizada. Imagine que a nossa
Consciência, ela é particularizada em nossa alma, em nossa mente, mas ela é particularizada porque ela tem um suporte da consciencialidade, deste todo. Nós existimos porque estamos sendo proporcionados, né? Estamos sendo sustentados para a existência. Ah, mas esse Criador, ele existe ou não existe? Ora, o Criador, se ele existisse, ele não seria o Criador, porque ele é em si mesmo. Ele não existe. A existência é a existência do ser. Então, isto é uma questão mais profunda que não caberia discutir aqui neste vídeo. Então, pessoal, seria disto inicialmente, não é que se trata. Depois nós iremos fundamentar muito bem isto com as teorias, teorias neurocientíficas, teorias físicas e adaptar a teorização, não é? Conformar novas teorizações, novas, entre aspas, seria resgatar a tradição para a psicologia, não é? Através desses conhecimentos, elevando a psicologia a uma ciência da singularidade, certo? Inclusive fazendo as devidas discussões com outros campos, como a tecnologia, a inteligência artificial, a genética e vários outros mais, certo? Para conformar um conhecimento de uma psicologia que se volte para esta integralidade, ok? Na psicologia, por incrível que pareça, nas escolas atuais, nós faremos uso de alguns ou outros conceitos, mas a psicologia ela está muito apegada ao pensamento moderno, não é? Seja no seu viés de teorias científicas, seja no viés de suas teorias compreensivas. A psicanálise também ela está mais distante ainda disto, não é? Então, nós teríamos que povoar este espaço da psique, retomando primariamente o resgate da alma como princípio da experiência humana, da consciência como princípio da experiência humana, e sair um pouco desta consciência como se fosse um atributo integrado neurobiológico, não é? De bases biológicas, neurocognitivo, ok? A consciência é mais do que isso. Então, pessoal, espero que eu tenha me feito claro, não é? Espero também que vocês possam nos ajudar subscrevendo este canal, visitando as nossas outras plataformas. Nós temos a Patreon e quem quiser dar um suporte para a nossa iniciativa será de grande ajuda, porque precisaremos da ajuda de todos para continuar com os nossos estudos e também, quem sabe, crescer e poder cada vez mais avançar em nossa proposta, ok? Então, obrigado por todos que assistiram até aqui, que nos acompanham e até a próxima, pessoal. Um abraço.